Muito bem, vamos. Vou inventar um macaquinho doente também Vamos pra ajudar turma o me dar nosso dinheiro. convidado que é muito inadequado a gente ficar entre a gente quando o cara tá no Zoom na casa dele Exatamente. esperando para participar. Então temos aqui o nosso querido clássico Conrado. Alô, Conrado. Conrado. Como vão, senhores? Tudo bem, pessoal? Também aí. Conradíssimo, desculpa, Emílio. Eu vou te ajudar. É o seguinte. No outro programa passado, eu sei que você tem um curso que chama VSM, Valor Sexual de Mercado. Fiquei extremamente interessado, porque me parece que é um curso único, onde você está com uma bela cara e um terno lindo e uma cara sedutora. Mas o que ajuda o teu curso para a turma que está ouvindo aqui e me dá 10% depois que eu fiz o merchan de graça? Mas a principal parte desse curso aí que a gente conversa ali é exatamente como tu pode entender. Porque assim, ó, a nossa ideia é trabalhar com antropologia biológica, que são conceitos que normalmente as pessoas não têm muita noção de como funciona, né? De como tu pode entender o teu valor sexual de mercado, porque no mundo de hoje a gente acaba vendo como nós podemos ser entendidos pelas outras pessoas e dessa percepção que nós temos das outras pessoas, muitas delas passam por situações completamente dentro da biologia e não mais do mundo real, das tuas escolhas. Então, quando a gente vive... Desculpa aqui, senhores, me engasguei com água aqui um pouco antes. Engasguei comigo mesmo. Você está emocionado. Você está emocionado. Igual a Dilma. Engasgou comigo mesmo. Não, mas o que eu me emocionei, senhores, com vocês aqui, é que eu vi antes ali a foto do Lula de presidente, preso de presidente, e eu me desesperei, né? Porque aquilo ali é a realidade que está acontecendo no Brasil, não é uma piada, né, senhores? Pois então eu é. fico... Me perdi no foco aqui, então, bom, mas para voltar do curso lá. Esse curso a gente já teve no ano passado, talvez tenhamos uma outra turma ou não, mas o objetivo dele é a gente entender como é que são feitas as escolhas de parceiros e como é que isso se dá de maneira biológica na vida. Muitas vezes a gente acredita que nós escolhemos por nossa livre e espontânea vontade, né? Eu amo uma pessoa por conta do que ela leu, por conta do que ela fez na sua vida, e muitas vezes essas escolhas se dão de maneira muito mais automática dentro da nossa mente, e isso aí serve exatamente para que tu consiga escolher teus melhores parceiros, saber quem é tu na tua vida e poder, assim, ter uma existência melhor, ter uma prole melhor, ter filhos melhores, baseado em filosofia, né? Nossas escolhas aqui exatamente com que nós entendamos os caracteres do conservadorismo, os caracteres que são, quais são eles? A vida, a liberdade, propriedade privada, livre iniciativa, Estado de Direito. Então, nosso objetivo ali é conversar acerca dessas escolhas aí. Mas eu estava preparado aqui para conversar com vocês sobre filosofia e sobre a política, acabei saindo fora do nosso rumo. Não tem problema não. Mas o curso está lá, né? O curso está lá. Tá lá. Você entra lá em... Fechado agora, talvez tenhamos novas vagas abrindo aí no decorrer do ano, mas por enquanto foi esgotado automaticamente. Ele tinha né? Foi um sucesso. Eu fico muito feliz. Então, Daniel Zuckerman fez uma notícia atrasada aqui. Não, tá aqui anunciado no seu Instagram. Então, @Fernando Conrado. Entra lá, tem um caminho para você. Quem vai fazer a primeira pergunta? Quer falar sobre o Barba. O quê? O Barba, qual CPI, ontem teve a conferência. A conferência. Todos os assuntos, né? Brasil Conference. O Brasil Conference. Isso aí, o que aconteceu ontem lá, juntamente com o MIT, foi a gente enxergar como o coletivismo e o progressismo pegou os principais nomes que nós temos no Brasil, todos aqueles que são presenciáveis, que querem chegar nas próximas eleições, se uniram para conseguir uma vaguinha, conseguir um pouco de força aí nesse cenário político. A grande tristeza que eu enxergo aqui, senhores, é que tudo isso se dá sem vergonha nenhuma. Hoje no Brasil, aí, quando vocês falam, vocês querem falar do Senado, querem falar da CPI da Covid, olha, por exemplo, a CPI da Covid, né? A gente tem Renan Calheiros como presidente da CPI. Renan Calheiros, salvo erro meu aqui, ele tem 18 inquéritos abertos no STF por corrupção, por lidar mal com o dinheiro público, por malversação do dinheiro público. Como é que um cidadão desse pode ter a capacidade de ser o principal agente de uma CPI que, ao meu ver, se parece muito mais para desviar o foco das outras discussões do que para chegar numa verdadeira solução? Porque, por exemplo, senhores, como é que nós vamos ter uma CPI que vai investigar as ações do governo federal e também a destinação da verba para os estados e municípios? Mas essa CPI não está autorizada a investigar governadores nem prefeitos. Então,
parece uma coisa meio inócua na minha visão. E outra coisa que também me deixa plenamente chocado aqui no Brasil é que como é que a gente vai ter o Renan Calheiros sendo presidente de uma CPI que vai investigar de uma forma ou de outra o seu próprio filho, que é governador das Alagoas? Ou se não, o Jader Barbalho, que é o que está de suplente ali, vai ter que investigar o próprio filho, o Helder Barbalho, lá no Pará. Então, olha que situação a gente acaba vivendo aqui no Brasil, e até o Pondé vai estar aqui depois. Eu gostaria que vocês perguntassem exatamente para ele o que fez ele escolher o presidente Lula aí dentre as suas duas opções para as próximas eleições, porque ver um presidiário desse com uma faixa de presidente do Brasil deixa bem claro essa vergonha que a gente vive no nosso país aí, que são esses conluios gerais do poder para tentar receber apenas mais poder, voltar ao poder, ter benesses financeiras, ter tapinha nas costas, ter prestígio social. Para mim, é de perder as esperanças no Brasil. É uma vergonha. Ô, Conrado, e a questão da cúpula do clima, né? O que você espera dessa reunião que pode ter algumas farpas entre o presidente Bolsonaro e o Joe Biden, visto que antes o Trump não era tão favorável a essa questão do clima? Mas o que a gente acaba vendo aí, senhores, em termos de política internacional, é que a gente não escolhe com quem nós devemos dançar, né? No momento que o Trump dançou, entrou o Biden, agora a gente tem que dançar com o Biden enquanto país. O que a gente está vendo é essa chamada do presidente dos Estados Unidos convidando o presidente do Brasil para participar dessa conversa com outros chefes de Estado, é exatamente buscar um diálogo novo, porque aqui no Brasil a gente sabe, toda vez que tem mais focos de incêndio ou aumenta a temperatura, todo mundo joga essa culpa para o governo federal. Eu acredito que de uma forma ou de outra vai ser tentado alguma conversa, alguma espécie de diálogo, porque é necessário que a gente tenha um bom relacionamento com quaisquer que sejam os outros líderes das nações, no momento que nós queremos ter um caminho comum, uma conversa comum e ter os objetivos claros, né, de bem, não só para o mundo como um todo, mas também para o nosso país. Eu acredito que isso aí o governo do Bolsonaro vem tratando muito bem a sua política internacional, no momento que está buscando cada vez mais vantagens para a nossa nação. Foi isso que a gente viu acontecer com o antigo chanceler e espero eu que vai acontecer novamente agora com o novo chanceler que veio substituir o Ernesto Araújo. Muito bem. Samidana. Não, eu pergunto, Conrado, queria... Pensando na pergunta. Não estava prestando muita atenção, não. Eu que ferrei. Não, é que eu ia falar uma pergunta de economia que eu estou preocupado com o orçamento. Você sabe que o orçamento tem que ser votado até quinta-feira. Ele não foi aprovado, devia já ser há muito tempo. E o presidente está numa cilada, porque se ele mantém a legislação e fala, não vai estourar teto, não vai fazer nada, ele não consegue apoio para as reformas. E se ele for a teto, ele fica aí numa área meio nebulosa que pode ser acusado, inclusive, de pedalada fiscal. E aí? O que deve ser feito? Boa. Sami, como tu falaste aí, nós estamos numa faca de dois gumes, né? Em primeiro lugar, o orçamento já deveria ser aprovado no final do ano passado, segundo a legislação, segundo a nossa Constituição, e o que a gente vive aí é exatamente um dilema, como tu bem falaste, de tentar levar uma política através de pedaladas, que certamente vai acarretar a ele o que acarretou a ex-presidente Dilma Rousseff. Por outro lado, aí nós temos também o tentar trabalhar com os gastos necessários, não aprovando nesses limites, que era o que o Paulo Guedes queria. Mas nesse sentido aí, Sami, a gente vive uma situação tão complicada no Brasil que a gente não sabe o que esse TCU vai acabar decidindo no futuro, né? Semana passada, a gente teve nosso Tribunal de Contas da União já fazendo um pré-julgamento do ex-ministro Pazuello enquanto a sua atuação durante a Covid aqui no Brasil. E a gente viu no mesmo dia o nosso Tribunal de Contas da União inocentando a presidente Dilma pelaquela compra absurda da refinaria, que era um caco velho lá em Pasadena. Eu tive a oportunidade de visitar lá do lado de Houston, por mais de R$1 bilhão, né? Então, vocês vejam que no Brasil aqui a gente trabalha com 2 pesos, 2 medidas, e a gente vê sempre uma espécie de perseguição dos
dos órgãos públicos ao governo federal. Isso aqui não é nem passada de pano, eu estou só falando grandes constatações. Por exemplo, Marco Aurélio, dia desses, disse que nas últimas eleições eu votei no Haddad, né? Não votei no Bolsonaro. Celso de Mello faz uma cartinha chamando o Bolsonaro de nazista. Os outros ministros continuam aí, depois de tanto tempo nós tendo um ex-presidente condenado por tribunais e mais tribunais, juízes e mais juízes, chegam agora na Suprema Corte, fazem uma inversão de voto para conseguir colocá-lo certamente livre e poder concorrer nas próximas eleições. E o que me chama a atenção é que o próprio Gilmar Mendes, ainda em 2015, disse que o PT havia roubado tanto, havia usurpado tanto das empresas estatais, que teria caixa suficiente para se manter no poder até 2032, justificando um sistema cleptocrata, né, da cleptocracia, o poder dos ladrões, o poder dos bandidos, o poder dos larápios. E aí, as 2 semanas atrás, naquele antigo julgamento ainda, a gente viu o mesmo Gilmar Mendes chorando de pena do advogado do PT, do advogado do Lula, do Zanin. Então a gente vê que são 2 pesos, 2 medidas, e isso aqui só vai pelo próprio bel prazer das pessoas que buscam chegar no poder novamente aí e tentar poder viver das suas benesses. Muito bem. Eu sinto você triste, o semblante muito sentido. Testas franzidas. Camisa tá abotoada inteira. Marinho também está com a terceira via. Eu sinto vocês tristes. Quem está feliz, sorrindo, jubilante, olhando por cima, está aqui na mesa, jubilante. Jubilante. Luiz Inácio, a turma da canhota. Agradeço a todos. Guga Noblar fazendo churrasco, fazendo churrasquinho. Tá todo feliz, já tá olhando por cima, tá não sei o quê. Por quê? Porque deu um nó na população. Deu um nó na população. O Calango tá de volta. E o Calango voltou e agora a turma está desesperada. Olha, meu menino. Porque a turma não encontra um nome. E o brasileiro gosta de nomes. De noite! Como a gente não tem partido, como a gente não tem... O brasileiro ainda não sabe direito o que é esquerda, o que é direita, tá, não sei o quê. Você confia no cara, como foi o Bolsonaro. Exatamente. O Bolsonaro foi o cara que representou aquela turma que saía na rua, fala, pô, esse cara aí parece legal, aquelas arminhas, pô, vamos votar no cara. Muita gente votou no Bolsonaro sem muita vontade, para não votar no Lula, ficou naquela... E a gente sempre vota, o nosso voto é para não colocar o outro. Exato. A gente nunca menos vota pior. Isso, a gente nunca vota péssimo, gostosamente. Né? Nunca. Mas com os 2 dedos. Deixa eu falar. Mas é o que temos no cardápio, assim que é o jogo. É o que tem para hoje. E agora, como é que essa turma vai se posicionar para 22? Porque já está todo mundo louco. Fazendo ontem tivemos Ciro Gomes, Sim. Repare. O Calcinha. Calcinha elogiou o Jaiminho. Você viu isso ou não? Olha só, tava lá. Você viu, Conrado? O Calcinha afagando o Jaiminho. Eu falei, meu Deus. Como muda, né? Senhores, isso aí acho que foi na própria campanha eleitoral aí do estado de São Paulo que um dos concorrentes falou, olha, se amanhã o Lula estiver livre aí, tiver que concorrer, tu vai te abraçar nele. E a gente está vendo acontecer. O meu problema aqui ao enxergar essa situação é que eu quero ver a guerra, eles estão só postergando para o momento futuro, né? Porque, obviamente, ali, o Ciro Gomes não vai aceitar ser a segunda opção de ninguém. A gente sabe que o poste do Haddad vai aceitar. O Boulos provavelmente não vai nem concorrer, vai ficar para o estado de São Paulo, né? Para governador. O Dória vai querer concorrer também, não vai abrir para ninguém. E aí ele está numa campanha direta com o governador do estado do Rio Grande do Sul, aqui, o Eduardo Leite, o qual recebeu o Luciano Huck semana passada para um jantar aqui no nosso palácio. Então, senhores, eles são todos amiguinhos até então, mas é que nem Big Brother, né? Quando vai apurando lá e só um puder concorrer, eles vão se matar entre si. E aí a gente sabe que lá no final vai ser 2 grandes rixas do Lula de um lado, aí um ladrão bandido, e do outro lado o Bolsonaro, o qual a imprensa vem chamando aí de genocida há muito tempo aí para tentar desestabilizar essa pressão. Eu realmente acredito aí que não, diante dos fatos, do como a gente está vivendo hoje, diante dessa realidade, o segundo turno vai ser entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Se a gente tiver uma outra realidade, empurrar essa pandemia adiante, se nós tivermos problemas financeiros, como o Sami estava bem dizendo aí, talvez a coisa mude de figura, mas vamos ver, né, o que o tempo vai trazer até lá. Porque você sabe, o povo vota,
se ele estiver ganhando dinheiro, né? Se ele estiver com o bolso funcionando direito, com o bolso entrando dinheirinho ali, podendo se alimentar, ele vota com o governo. Se o povo não tem dinheiro, o povo está passando fome, ele vota com a oposição, independente de partido, independente de candidato. Então, mas eu acho que essa turma... ela é muito vaidosa e individualista. Eles não têm uma filosofia, eles não têm uma ideia. Pô, o canhoteiro tem. Tem, exato. Os canhoteiros... É a mesma cartilha sempre. O canhoteiro é aquela cartilha... É aquela cartilha, é o Lula livre, é Curitiba o tempo inteiro, tamo lá, Lula livre, tal, não sei o quê. E não tem conversa. Essa turma é aquilo lá, né? É aquilo ali, ó. É um, se eu tiver vantagem eu vou, ferro o outro. Sim. E aí, como é que vai ser? Mas essa grande guerra aí, Emílio, que tu fala, tem que ficar claro para todo mundo, né? Para todas as visões. A visão mais à esquerda, eles abrem mão de qualquer convicção pessoal para que a ideia deles seja vencedora. Então a gente vê trotskistas se abraçando stalinistas, se abraçando leninistas. Já do pessoal da direita, a gente vê o contrário, né? O presidente da República ganhou e os seus apoiadores brigam entre si o tempo todo. Quem é mais direita? O presidente... Então é uma vergonha. É por isso que a esquerda se mantém no poder. Eles têm essa ideia do coletivismo. E qual é a ideia do coletivismo? É que cada ser humano, cada cidadão, cada indivíduo tem que se submeter a uma abstração social. Essa abstração social pode ser o partido, pode ser a raça, pode ser o gênero, pode ser a classe social. E aí as pessoas aceitam fazer parte de uma grande engrenagem para ter suas vantagens pessoais. Já do nosso outro lado, assim, do lado, mais ou menos do lado do qual o meu filio, que é o lado do conservadorismo, a gente tem uma visão que o indivíduo, ele é o protagonista da sua vida. E aqui eu até vou tomar aqui um minuto para fazer uma explicação o porquê eu sou filiado ao conservadorismo, às ideias mais liberais, né, senhores? Porque é o seguinte, ó, senhores, riqueza é igual a valor econômico. A gente só consegue ter valor econômico no momento que a gente tem algum produto que tenha raridade, né? Só eu tenho acesso a esse produto, só eu consigo encontrá-lo, ouro, por exemplo, ou inovação. Eu criei algo que ninguém tem. Isso aqui gera valor econômico. Como é que eu consigo ter raridade e inovação? Através do conhecimento, de modo que eu possa pesquisar, que eu possa ir atrás, que eu possa colocar a ciência buscando respostas. Como é que eu vou ter mais conhecimento? Num ambiente com mais liberdade possível. É por isso que eu sou conservador, porque eu quero que a gente tenha um ambiente com mais liberdade possível, que a gente tenha o respeito à vida, respeito à liberdade, à propriedade privada, à livre iniciativa e principalmente ao Estado de Direito. Que as regras do jogo sejam claras para nós, porque através da liberdade vai ter mais conhecimento, mais raridade, mais inovação, que vai me levar a ter mais valor econômico e mais dinheiro. Se não for assim, nós vamos viver do lado mais do coletivismo, que não se preocupa em ter mais liberdade, ou seja, diminui conhecimento, diminui a capacidade de gerar inovação e de gerar raridade, diminui o valor econômico e diminui a riqueza. Assim, do outro lado, lá do coletivismo, né, do progressismo, da esquerda, todo mundo morre de fome. Não tem um país que não se submeteu à esquerda que todo mundo não morreu de fome. Foi assim na União Soviética, foi assim na China, com milhões de mortos, é assim que acontece na Venezuela, é isso que está acontecendo hoje aqui na Argentina, é isso que acontece em Cuba. Então as pessoas têm que enxergar o que realmente acontece e tomar uma decisão não mais como um time de futebol ou uma paixão, mas uma coisa mais sólida, uma coisa mais intelectual, uma decisão mais clara. Eu prefiro um ambiente onde a gente possa gerar riqueza para que ninguém passe fome, mesmo que a gente tenha uma diferença entre as pessoas que são bilionárias e os pobres que vão ter o que comer, do que ser todo mundo igual do outro lado, onde todo mundo morre de fome e morre de inanição. Muito bem. Marinho tem uma pergunta. Rapidamente. De fato, assina embaixo em tudo que você disse agora muito bem, Conrado. E você não multiplica a riqueza ao dividi-la, né? Eu acho que isso eu acho que a gente pode filtrar dessa sua exposição. Mas o fato é que a realidade sempre se impõe, a bigorna da realidade, e nós estamos diante de um cenário de desemprego galopante, a fome voltando a espetar o medo na família brasileira, realmente a sequência, né, de óbitos em função da Covid vai aumentando, caminhando a passos largos rumo a 400 mil mortos, infelizmente, e credibilidade do Brasil também abalada no cenário internacional. Eu acho que você, quando você estava descrevendo a sua concepção do conservadorismo,
o presidente Bolsonaro ecoa muito isso e acho que ele consegue alicerçar o apelo eleitoral dele exatamente nesse sentido, de ser um cara que defende claramente bandeiras, símbolos, e hinos e dá um senso de propósito para os apoiadores dele. Qual você acha que vai ser a linha dele para conseguir ir para o segundo turno em 22, visto que também a reprovação do governo dele está em tendência de alta no momento? Eu acredito aí como o próprio Emílio falou antes, o Bolsonaro ganhou porque o pessoal não queria votar no Haddad, né? Eu fui um cara que votei no Bolsonaro, que eu não queria votar no Haddad, não queria que o Haddad ganhasse. Não queria que o PT voltasse ao poder, porque esses caras abusaram da nação, roubaram, tudo não era minha escolha própria. E eu acredito só que, por outro lado, quando a gente viu o Bolsonaro começando a atuar aqui no Brasil, a gente viu algumas bandeiras muito mais próximas de uma visão mais conservadora, vamos dizer assim. E, de fato, pareceu algo positivo. É óbvio que eu quero um candidato melhor, mais capaz, que possa colocar as ideias que eu estava defendendo anteriormente cada vez mais em práticas. Nesse governo, algumas coisas são defendidas assim, outras não. Então, eu acredito, Marinho, que as pessoas já começaram a enxergar qual é a visão política do Bolsonaro, que até então parecia completamente desconhecido a todos, e se ele continuar com essa mesma linha que ele vem defendendo desde o início do seu governo, eu acredito que ele já vai para o segundo turno por assim mesmo, porque ele tem diversos apoiadores. A gente nunca viu aí acontecer um presidente dessa forma ao menos, um presidente que tem todo dia o pessoal esperando para conversar com ele no Palácio da Alvorada, todo lugar que ele vai, ele é ovacionado pelas pessoas espontaneamente, que passa pela rua sem necessidade de seguranças. Então, ao meu ver, a população em si, o pessoal que está lá mesmo no Brasil profundo, esse cara acredita que o Bolsonaro ainda é uma esperança de melhora para o país do que a gente vivia com o PT até então. Vamos ver o que acontece até lá. Muito bem. É aquilo lá, é o segundo turno. Segundo turno já era. Bolsonaro e Barba. Genocídio e ladrão. O Barba, genocídio, vamos ver. Vai ser isso. Pode ter terceira via, pode fazer o que quiser. Nome forte juro, que você tem calma. hoje. Nome Juro, forte que juro, você tem hoje. Moro. Juro. É isso aí. Agora, precisa ver como é que a população vai responder. Puta, mas porque até então, segundo a última eleição do Bolsonaro, porque isso fica na cabeça do povo, não tinha partido. Não. Bolsonaro não tinha nem partido, cara. Partido foi atrás. Não tinha partido, não tinha. Era tudo rede social. Pra saber como é que vai ser isso aí. Ele tá avulso de novo. E se vai aparecer. Tentou criar, mas ficou no limbo. E se vai aparecer um nome. Tentou criar, mas que vai aparecer, lógico. Não sei. Joaquim Barbosa. Vamos esperar para ver como é que nós vamos sair dessa situação para escolher. Agora, uma coisa é certa. Não tem. O Lula, o nosso Barba, vai prescrever. Sim. Bolaram lá para prescrever. Ninguém vai sair, soltei o Lula. Vai prescrever. Prescreveu. E eu quero ver um momento que a gente tiver que devolver o dinheiro para ele. Aí eu pago o churrasquinho para vocês. Aí que vai ser o negócio. Na Alvorada. Essa é a próxima. É devolver o dinheiro para ele. Aqui da o problema não é nem esse. Seu Emílio, pergunta aí pro doutor Samidana, quanto é que é a taxa de correção da justiça no Brasil? Se eu não me engano, é TR mais 1% ao mês, né? É isso aí. Eu queria um investimento desse aí, seu Sami, o que te parece? Mais 1% ao mês. Isso foi numa época, né, que foi estabelecida, eles não fizeram algo dependente da realidade, então toda vez que muda a taxa de juros vai ter um problema. Mas fora isso vai ter danos morais, tem o dinheiro. Danos morais. Não vai ficar por isso mesmo. Não vai não. Monetária. Imagina aquele Barusco lá que devolveu 150 milhões, o que ele vai receber de volta agora? Que o burguinha de mortadela. Ele é o cara mais injustiçado, né? Porque ele não roubou... Não, e tem mais. Ele foi preso. Ele foi em cana. Preso? Ele foi em cana. Ele foi em cana, ficou um ano injustamente. Injustamente. Aquele Moro que tem que ir em cana agora. Mas mas esse Brasil é uma grande piada, por exemplo, tá? Na questão da CPI da Covid aí, a gente tem o Jader Barbalho e o Renan Calheiros participaram da corrupção lá em Belo Monte. Ao menos a Polícia Federal encontrou indícios acerca disso. Hoje são os caras que estão julgando o presidente da República. É uma piada que a gente vive na nossa nação, uma piada. E não tem a quem recorrer, né? O nosso STF, como a gente viu também, tá liberando todo mundo e ainda faz um chorinho de crocodilo ao final, batendo palma para os advogados dos bandidos. Então, senhores, daqui a pouco eu já vou me retirar aqui, né? Então eu já quero... Deixa só um pedido aí para vocês.
O Pondé está vindo conversar com vocês. Sim. E o Pondé falou que o Lula negocia melhor que o Bolsonaro. Eu quero que vocês perguntem para ele só se essa negociação do Lula é através do mensalão, pagando propina, tirando dinheiro das empresas estatais. Por gentileza, só quero saber como é que o Lula negocia melhor. Chá comigo. Pô, quer brigar? Marinho Maravilha. Já quer brigar com o Pondé. Os caras já querem arrumar uma treta. De filosofia. Túlio Maravilha, 94. Aí o Pondé chama de fraldinha. O público tá nessa pega o já. O público está perdido. Já. Tá. Mas não é o público só não que tá na pega. Os caras estão na pega. Oi? Todo mundo. Não, vamos só deixar claro, o Pondé é um baita filósofo. Não, foi seus indelicado. livros são muito bons. Não adianta mais. Nesse momento aí... Já tá ali. Olha o Pondé ali. Olha aí. Olha lá, ele fala pra ele na cara, bonitão. Pode falar. Eu pensei que era o Papai Noel. Já pode falar, já tá aí, ó. Já põe aí. Tá vermelho igual tomate, hein, galera? Bela camisa. Morgado. Só um segundo. Olha a camisa, ó. Aê. Papai Noel. Ó. Eu sou da certo. Maravilhoso. Aqui, ó, a mente esquerdista, tem uma explicação para tudo isso. Professor, a pergunta de cara. Olha, você quer que eu comece respondendo a pergunta? Antes de tudo, eu quero agradecer o convite, é sempre um prazer estar aqui na Jovem Pan, né? Sempre um prazer. Quando eu escrevi que o Lula era melhor negociador do que o Bolsonaro, inclusive levando-se em conta tudo que você falou, né? Apesar de eu não considerar que o Bolsonaro represente nenhuma... Veja bem que no texto eu descrevi um cenário de horror, né? A gente precisa tomar cuidado com as interpretações rápidas. Apesar de eu não considerar de forma nenhuma o Bolsonaro e o seu grupo as pessoas mais lindas e limpas da face da Terra. Mas eu não opero em polarização. Toda vez que tem polarização, eu fico calado. Caraca, pegou o charuto. Muito bem. Cachimbo chama. É cachimbo. Charuto é depois do almoço.